Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje eu trouxe uma dica de livro que vai abençoar você. Esse livro aqui, Deus te fez de propósito, dos autores Douglas Gonçalves, do canal Jesuscope, e Tiago Marques. Eles vão explicar aqui, de uma forma didática e bem legal, o que é chamado e qual é a sua missão aqui na Terra. Os autores começam dizendo aqui no livro que descobrir o seu propósito é uma questão de vida ou morte. Mas qual é o seu propósito? Propósito é o motivo pelo qual você nasceu. Então, o seu propósito de vida é amar a Deus, é glorificar a Deus. E todos nós temos esse mesmo propósito. O propósito de Deus na sua vida é o casamento do seu chamado e da sua missão. A primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia é lá em Gênesis, porque todos os dias na viração do dia, Deus ia conversar com Adão, Deus ia ter um relacionamento com Adão. Porém, quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, Adão se escondeu. Então, na viração do dia, Deus foi chamar Adão. Chamar para quê? Chamar para o seu chamado original. Então, quando Deus chama Adão, o seu chamado é para devolvê-lo para uma posição original, posição de relacionamento com Deus. Porque todos nós temos o mesmo chamado, sermos um sacerdote. Sim, todos somos sacerdote e todos devemos exercer o sacerdócio, que é adorar a Deus. Então, todos nós temos o mesmo chamado, que é ser sacerdote de Deus, para adorar a Deus e representar Deus aqui na terra. Mas existe uma parte do seu chamado que é individual, que é a sua missão, que é servir ao próximo. Então, a sua missão é o motivo pelo qual você nasceu dentro do contexto específico que nasceu. Sua família, sua cidade, seu país, sua profissão, sua aparência, enfim, toda a sua vida. Você usará essa missão dentro do seu propósito para servir o próximo. Então, a sua missão é servir o próximo, onde Deus te colocar. Onde Deus te colocar no seu trabalho, na sua escola, ali você vai representar a Deus e cumprir a sua missão. Tudo começa com você entendendo e vivendo o seu chamado. O seu chamado é ir para o seu quarto, fechar a porta, ministrar ao coração de Deus e ser ministrado por Ele. Não adianta você descobrir o que nasceu para fazer sem antes compreender o que você nasceu para ser. O real significado da nossa existência, que é ser um sacerdote do Deus Altíssimo, que é amar a Deus e adorá-lo. Você precisa estar completamente satisfeito com seu chamado para viver a sua missão. O chamado de Deus é para voltarmos à nossa posição, a posição de sacerdote do Deus Altíssimo. Alguém completamente satisfeito com a comunhão com o Pai, que acorda pela manhã e vai para esse tempo com Ele muito satisfeito. O seu momento de devocional, por exemplo. Pois se relacionar com Deus é andar com Ele. Você será Cristo na vida de alguém. Olha só. Você foi chamado para ser sacerdote do Deus Altíssimo. O livro traz um exercício para você descobrir qual é a sua missão. Então, ele faz uma pergunta: qual é o seu prazer? O que você tem prazer em fazer? Qual é a sua habilidade no que você é bom? E qual é o seu incômodo? O que te incomoda no mundo? O que você mudaria no mundo? Então, essas 3 perguntas que você vai responder no livro para descobrir qual é a sua missão. E também o livro traz um outro exercício, que é: escolha os seus mentores. Você vai fazer uma tabelinha, não vou mostrar a minha, você vai colocar
3 mentores e as características desses mentores, no mínimo 7 características. Ele pede para colocar numa coluna 3 mentores e as suas características, o que você admira nesses mentores. E deixa o último espaço vazio. E depois que você fizer essa dinâmica, você vai marcar quais são as características semelhantes, pelo menos 2 características semelhantes em cada mentor. E no final colocar nessa última coluna. Só não vou falar qual é o segredo dessa última coluna, porque só quando você adquirir esse livro para fazer essa atividade, para você descobrir qual é a sua missão e qual é o seu chamado. Você tem preguiça de acordar segunda-feira para ir trabalhar? Então esse livro aqui vai te ensinar a descobrir o seu propósito e assim você não terá mais preguiça de acordar na segunda-feira para exercer o seu propósito. Esse livro aqui ensina a descobrir de forma clara qual é o seu propósito de vida e qual é a sua missão aqui na Terra. Então eu indico esse livro aqui para você. Se você gostou, o link vai estar aqui embaixo na descrição. A cada ano que passa, através de leituras e estudo, você vai descobrir o seu propósito. E lembre-se, Deus te fez de propósito. Tchau!